que a gente tem naquela tela, basicamente o Brasil é grande vendedor de quase tudo. O Brasil é um grande exportador de carne, é o maior produtor de café do mundo, um dos maiores de açúcar, milho, um dos top 3 de exportação. Aí óleo de girassol não, azeite também não, sardinha mais ou menos, a gente não importa muito. Biscoito a gente tem um grande parque industrial de biscoito e massas. Não necessariamente você tem muita disponibilidade no exterior. O racional por trás dessa decisão, Elisa, é que, em tese, você poderia aumentar a oferta de carne, de café no Brasil, por exemplo, de milho, um item absolutamente importante para determinar o preço do frango, dos ovos, com a vinda desses produtos do exterior. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em carne, o que a gente importa de carne, normalmente é uma carne super premium, assim. Então, talvez o governo queira incentivar a importação de carne comum, né? Ou de milho para ração animal. Então, é possível, você tem algum espaço para isso. No ano passado, a gente teve a importação de arroz sendo liberada pelo governo com imposto zero. Na época, houve uma reação muito parecida com a reação que a gente vê hoje, sexta-feira, do pessoal do agronegócio, que está pistola com essa decisão, criticando muito, dizendo que não vai adiantar nada, que a medida é inócua, mas olhando os números do IPCA no ano passado, a partir do momento, maio, abril, quando o governo isenta o imposto de importação do arroz no ano passado, o preço do arroz para de subir e começa a cair, a despeito da alta de inflação de cereais, dado da OIT, não, OIT não, da FAO, das Nações Unidas, que os cereais continuaram subindo no segundo semestre pelo mundo em dólar. Mas aqui no Brasil caiu o preço do arroz. Houve uma concorrência, o fato é, importamos mais e o preço acabou caindo. Não sei se dá para fazer essa correlação direta. Mas aí, dos itens que a gente importa, Elisa, tem algumas coisas que chamam a atenção e que me parecem interessantes. Assim, desses itens todos, o que mais a gente importa em volume grande, assim, que o Brasil é dependente do que é importado, é no azeite. Ali aparecendo. Em azeite, no ano muito passado, caro, hein, a gente importou mais de, cadê aqui, ó, 780 milhões de dólares. Foram 4 bilhões e meio de reais, isso gerou um imposto de mais de 400 milhões de reais para o governo, e a gente importa 2/3 de tudo de azeite é de Portugal e da Espanha. O azeite pode ter uma queda de preço de fato, mas aí você me pergunta, mas quem compra azeite? Não são as pessoas mais pobres. Não são. Né? Aí quando a gente olha para o café, tem outra coisa interessante. O Brasil é o maior vendedor de café do planeta. No ano passado, a gente importou 100 milhões de dólares de café. Metade dessa grana veio da Suíça. A Suíça não tem um cafezal. Não tem nenhum cafezal. Mas o que acontece? São as cápsulas de café. As cápsulas de café são de uma empresa suíça, da Nespresso. Eles compram o café, mas aí eles produzem, fazem... Eles não produzem o café, exatamente. Eles compram para poder produzir essa cápsula. Isso, e aí a gente compra deles. A cápsula do café provavelmente vai ficar mais barata. Agora, o café torrado moído, aquele que custa R$30 hoje, não dá para saber. Ô, Naka, uma dúvida, já para chamar a Basília Rodrigues, que a gente tem muita coisa no jornal aqui e a âncora hoje está daquele jeito, corrida maluca. Naka, o azeite, por exemplo, que diz ali 9% menos, né? Então vai zerar. Eu posso pegar, sei lá, o valor do café, R$40, e já reduzir na minha cabeça que, então menos 9% no valor total, que aí equivaleria a mais ou menos R$36, eu estou hipoteticamente R$40. Ou isso é diluído em todo o processo? É diluído. E no caso do café, como a gente importa basicamente zero hoje, não dá para saber se de fato ele vai entrar ou não. No caso do azeite é mais fácil de fazer uma continha. Assim, se tudo fosse maravilhoso, daria para fazer essa conta assim, 9%, o azeite custa 9%, mas não dá, porque é muito mais complexo, infelizmente. Olha, ontem foi um anúncio muito popular, veja como esse assunto pega, né? A gente abriu live falando do PIB, depois foi para a inflação dos alimentos e vocês começaram a falar de vários tipos de comida e deu fome com certeza, não só na gente, mas também quem está assistindo o jornal. Ontem, Elisa, a reunião foi comandada pelo vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, gerou expectativas, ao mesmo tempo tinham técnicos do governo, secretários, ministros que participaram
participaram da reunião ontem dizendo não tem anúncio, só é encontro de trabalho. A gente não vai anunciar nada não, porque o Lula não está aqui, o ministro da Fazenda também não. Mas eles chegaram num ponto ali das conversas, inclusive com os setores econômicos, diante da prioridade, e eu repito, da expectativa, né, que jogaram para o público, para os investidores, de que alguma coisa poderia sair. O governo decidiu, então, fazer mesmo este anúncio sob o comando do Alckmin. É uma forma de demonstrar aí um compartilhamento de responsabilidades, ainda que o maior impacto seja na popularidade do governo, na imagem do presidente Lula, e ele centraliza muito dessas manifestações de quem gosta ou não gosta do governo. O anúncio ontem dos mais populares desde o início desta gestão teve cara mesmo de Alckmin. E em tempos de carnaval, se você rever aí o momento do anúncio do vice-presidente, posso estar aqui muito variada das ideias, mas olha como chamou a atenção dele falando item por item e dizendo zero. Né, carnaval? Sardinha, zero, milho, zero, azeite, zero, se referindo à alíquota de importação. Chamou e aí, muita como atenção. vimos no carnaval, algumas escolas vão ficar pistolas, questionando, né, Basília Rodrigues, que é exatamente também o efeito dessa medida. Então, entrou aí na avenida, enfim, uma medida do governo que, na ótica governista, vai gerar impacto, porque você está falando de zero imposto federal nessas tarifas do que vem de fora. Será que vai dar impacto? Mexeu, né, nas regras do jogo. Então, a ideia, a impressão é de que o jogo também terá um resultado diferente. Ainda sobre repercussões, a Frente Parlamentar da Agropecuária se manifestou dizendo que são medidas ineficazes. E aí tem um ponto muito crescente de críticas, porque também tem ali opositores do governo na frente parlamentar da agropecuária, bancada do agro, dizendo que nada disso vai fazer sentido mesmo na vida das pessoas, porque o próprio agro já daria uma boa notícia com uma das maiores safras que está sendo esperada para este ano de 2025. O Lupion, que é o presidente da frente, inclusive vai ser entrevistado por nós no decorrer do jornal, disse que já tem estado na segunda rodada de plantio. Então, já havia uma expectativa de que mais à frente, ainda neste ano, os preços fossem equalizados, porque tem safra nova vindo aí, produto brasileiro. Então, a gente também vê uma disputa entre o que é produto nacional e o que virá de produto internacional com alíquota zero nestes anúncios do governo. Por fim, só falar aqui do quanto o anúncio de ontem distribui responsabilidades também para os governadores, porque se o governo federal entende que está fazendo a parte dele, zerando essas tarifas de importação, aproveitou o anúncio ontem, com vários ministros aí, para cobrar também os governadores, sejam de governo ou oposição, né, de apoio ao governo ou de oposição, pedindo para que eles também deem a sua dose de responsabilidade no tamanho do ICMS.